Fala galera, beleza? Bom dia. Bom, eu não imaginava que tanta gente ainda tinha essa dúvida, esse receio. Algumas pessoas perguntaram aqui no canal sobre a questão do perigo de ser oficial de justiça. Espero que esse vídeo não fique longo, nem repetitivo. Me perdoem porque eu não escrevo, eu não tenho um roteiro, então às vezes eu posso acabar sendo redundante. Bom, primeiramente, deixa eu falar por mim, tá? 14 anos atrás, prestando esse concurso, a minha mãe não queria que eu prestasse de jeito nenhum. É perigoso, você vai procurar bandido, que não sei o que tem e tal. E eu nunca fui uma pessoa aventureira, jamais prestaria concurso na área policial, tenho pavor de arma, não curto, tá? Odeio briga, em festa que tinha algum começo de briga eu já me afastava, nunca curti isso não. Então eu sou uma pessoa com propriedade para falar sobre perigo, eu sou medroso. Mas assim, eu não acho, de coração mesmo, eu não acho que a profissão oficial de justiça seja perigosa, mas eu acredito que o oficial de justiça, ele possui mandados perigosos, tá? Então você vai ter algum mandado que você já antevê o risco. Um exemplo, imagina só um caso de uma determinação judicial para fazer busca e apreensão de uma criança para que ela seja abrigada num orfanato. Eu acho assim, de pronto, se tem um conselho tutelar que foi lá, fez uma vistoria no imóvel e identificou que não era um local aconselhável para uma criança se desenvolver. O promotor também se manifestou nesse sentido e o juiz deferiu a ordem. Vocês não acham que é muito provável que nessa casa você vai ter alguma dificuldade de ter diálogo, né? Porque muito certamente essa casa é uma casa desestruturada. Então, não adianta você tentar imaginar que você vai chegar lá, né? Na função de oficial de justiça e vai dizer: senhor, eu tenho uma determinação judicial e nós vamos fazer a busca e apreensão do seu filho, da sua filha, para que ela seja abrigada aí, e a pessoa vai virar e falar: tudo bem, né? Infelizmente não era o que eu queria, mas determinação judicial a gente cumpre e não questiona. Não, isso não vai acontecer. Estranho seria se acontecesse. Não, são situações, uma busca e apreensão de um caminhão, você imagina? É o ganha-pão da pessoa e você vai falar assim, e a pessoa vai falar: tudo bem, né? Fazer o quê? Eu não paguei o financiamento, a financeira tem razão, ela tem que tomar o caminhão de mim, né? Gente, não é, né, razoável imaginar que você vai ter essa recepção. Então, tem alguns mandados que você já vai preparado, né? Você já vai com viatura, você já vai com o conselho tutelar e tudo mais. E aí você, se não zera, você minimiza muito o risco de ter algum problema. Ok. Outra coisa importantíssima, que às vezes eu falando isso, eu falo: Jesus amado, aprender criança, afastar, averiguado do lar numa medida protetiva, aprender caminhão, isso é um inferno. Calma, você não vai fazer isso todo dia, é pontual. Eu falo de coração, eu tô nisso há 12 anos. Se fosse frequente esse tipo de abacaxi, eu já teria saído. De verdade, de verdade. Porque assim, eu não ia ter saúde mental para ficar aturando todo dia esse tipo de serviço. Então fica tranquilo, você não vai ter essas encrencas todo dia na sua pasta para você resolver. Uma outra coisa que eu acho muito importante de ser dita. Eu acredito que em 12 anos eu tive 3 perrengues até hoje. E um dia eu posso até contar como foi. Um deles bem sério, inclusive. Em 12 anos eu tive 3 perrengues. Mas o que eu acho que ajudou eu ter tido poucos problemas foi o fato de que eu sou uma pessoa muito calma e
A forma que você aborda a pessoa que vai receber, então, a ordem judicial, ela é determinante para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Ah, Jonas, então você está querendo insinuar que o oficial que teve problema, ele foi grosso, ele foi... Não. Existe também situações totalmente inesperadas que você aborda uma pessoa tranquilamente e tudo mais, e a reação dela é outra, tá? Uma reação totalmente desproporcional. Porque assim, gente, você está lidando com um ser humano, com seres humanos, né? Você nunca consegue saber o que aconteceu já no dia daquela pessoa, o que a pessoa está encarando no dia a dia dela. Meu, é tanta coisa, é tanta coisa. Então, pode acontecer. A pessoa estava no pior dia da vida dela e chegou um oficial lá às 6 horas da tarde batendo palma, sabe? Mas, via de regra, você tem uma abordagem bacana e você relevar também. Eu acho que isso que é uma coisa importante. Porque assim, gente, eu tive 3 perrengues em 12 anos. Mas vocês acham que eu nunca fui ofendido nesse período? Várias vezes. Ouvi coisa que não precisava ter ouvido, uns desaforos, umas bobagens. Agora, vocês imaginam o seguinte, se toda vez que eu ouvisse uma bobagem de alguém na rua, eu tivesse chamado a viatura, ou tivesse ido na delegacia fazer um BO de desacato e tudo mais, vocês acham que a minha vida teria sido melhor? Te garanto que não teria. Então, eu acho que uma coisa muito importante para você desenvolver bem a sua profissão de oficial de justiça é você ignorar umas bobagens que você ouve pelo caminho. Não levar tudo a ferro e fogo, né? Não ajuda, eu acho que isso só gera mais desgaste, tá? E agora uma coisa que eu precisava dizer para quem está em dúvida em prestar. Ah, então, Jonas, você acha que não é perigoso? Não, não é perigoso. Jonas, você fala que é pontual as situações, são pontuais as situações de risco, são pontuais, pode confiar em mim. E tem uma outra coisa agora positiva. Gente, de verdade, eu acho que são pouquíssimas as profissões que vão te proporcionar a experiência de vida de ser oficial de justiça, tá? Seja no sentido de conhecer a cidade que você mora, ou uma cidade vizinha que você vai trabalhar, conhecer a sociedade, sabe? Tá ali no chão da fábrica, vendo a realidade das pessoas, sentindo as histórias que você entra em contato. Eu falo para vocês o seguinte, eu fiz economia, depois eu fiz direito por 4 anos. No 4º ano eu larguei o curso de direito porque eu vi que eu não queria mais me envolver dentro do judiciário, eu queria parar por ali. E a minha ideia de fazer direito era prestar outros concursos. Eu falei, não quero. Sabe quando você começa a curtir a ideia de cumprir os mandados, de estar na rua, de viver aquilo? Mas eu falo que eu tenho então eu não cheguei a concluir a minha segunda graduação, que seria em direito. Mas a rua é uma faculdade, eu brinco, eu falo que a rua é uma graduação, um mestrado e um doutorado, tudo junto. Porque não tem como você continuar a mesma pessoa depois que você começa a trabalhar nesse cargo. É muito legal. Você começa a se deparar com tantas situações, você começa a aprender coisas tão legais. Porque pensa, assim, penhora de máquina, penhora não sei do que, diligenciar para constatar determinada situação, é um serviço muito dinâmico, é muito dinâmico. Então, assim, te traz uma vivência, te traz uma experiência de vida tão legal, tão legal. Eu vejo muitas vezes as pessoas só falando sobre perigo, risco. Não, porque você vai lá, eu fui numa quebrada, eu tive que subir a favela para levar... Tá, tem tudo isso. Mas sabe aquela história também, de ver o copo meio cheio, meio vazio? Pô, existe um copo meio cheio da função oficial de justiça, que é ver as coisas legais que o cargo te permite, tá? Então é muito massa. Quer ver uma coisa legal pra caramba? Eu posso cuidar dos meus pais de uma forma mais tranquila, um exemplo. Eu posso levar meus pais no médico no meio do dia.
na maioria das vezes, eu falo, mãe, ó, a semana que vem eu tenho um plantão tal dia, então não marca nenhuma consulta, mas se você quiser marcar para tal dia, eu tô tranquilo, da 1 da tarde até as 4, pode marcar que é mais tranquilo, porque depois eu vou trabalhar nesse período, naquele dia eu não trabalhei, então eu vou trabalhar um pouco mais no final de semana, mais à noite, sabe, você tem essa flexibilidade. Então o oficial só trabalha na hora que ele quer. Não é assim. Mas você tem facilidades, você tem flexibilidades, você tem uma vivência na rua. Meu, isso é muito legal mesmo. Óbvio, eu sei que tem pessoas que odeiam isso, tem pessoas que querem entrar numa sala, ligar o ar-condicionado e ficar na frente do computador. Mas se você quer algo um pouco diferente, fala, cara, que é uma coisa diferente, eu não suporto mais esse serviço burocrático e tudo mais, vá sem medo. Vá sem medo. Eu não tenho o menor medo, uma menor preocupação de enfiar ninguém numa fria. Tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai falar, pô, ainda bem que eu prestei. Eu estava com medo lá atrás, eu estava com receio e hoje eu vejo que não é nada disso. Então fica aqui esse vídeo para caso alguém tenha ainda alguma dúvida, algum receio, não precisa ter. Vai ter problemas? Vai ter. São pontuais. Fique em paz, tá bom? Então aí bons estudos aí, não parem não, porque depois vai valer muito a pena. Beleza? Falou, gente.